Petróleo. O petróleo, ele é um produto que é derivado de matéria orgânica, né, que foi constituído por milhares de anos por matéria orgânica que foram pressionada por placas tectônicas. Então, com essa pressão, ela formou um líquido viscoso. Agora, a gente tem que entender quais são os produtos derivados dele, né, do petróleo. Então, a gente vai conhecer aqui e como é feito e conhecer quais são os produtos. Então aqui a gente observa nesse projeto, que é como se fosse uma refinaria. Então aqui a gente vai observar em primeiro lugar a questão da temperatura. Então a temperatura ela começa em uma caldeira, que essa caldeira ela tem 600 graus Celsius e depois ela vai para 300 graus Celsius, 200, 120, 70, 40 e 20 graus. Então cada andar dessa temperatura ela vai produzir outros materiais que são derivados do petróleo. Quando a gente separa esse produto num cilindro na forma bruta, ele passa numa temperatura a 600 graus Celsius e ele vai derivar algum produto chamado de piche ou asfalto, que é aquela parte mais densa, né, mais viscosa, mais sólida. Então depois, quando ele vai chegando a 300 graus, de acordo com o andar da temperatura, ele vai formando os óleos mais pesados, né? Aquele óleo que ele parecia um pouco até com um piche, que foi encontrado nas praias, né? Que foi derramado por algum navio, que a gente até hoje não sabe qual foi o certo. E conseguiram remover, porque por ele ser mais sólido, mais denso, ele conseguiu, a água, né? Pela densidade, ela conseguiu expulsar aquele produto. Então, a gente observa aqui também a temperatura, quando ela está a 200 graus Celsius, que ela deixa de ser um produto de um óleo mais pesado e ele fica sendo um óleo lubrificante, que são esses óleos que são colocados em máquina de indústria e também serve até como combustíveis também. Em algumas máquinas, esse óleo mais grosso ele serve como combustível. Óleos também de óleo de motor, de carro. Então esse óleo aqui é o óleo lubrificante. Ele está ligado a uma temperatura de 200 graus Celsius. Então a partir dos 200 graus ele vem um produto que ele é bem conhecido, né? Ele já é mais refinado um pouco, que é o óleo diesel. Então o óleo diesel ele consegue ser queimado e formar uma forma mais gasosa, que ela serve como combustíveis, né? Principalmente nesses veículos como ônibus, Toyota, né? Essas caminhonetes são motores que trabalham com esse óleo diesel. Após esses 200 graus, ele chegando a 120 graus Celsius, a gente encontra o querosene. Então o querosene é um dos exemplos aí de um produto que ele também tem a gente que tinha dúvidas sobre essa questão desse produto. De onde ele era derivado, se era do álcool, né? Ou que o álcool ele é um produto, um combustível renovável. Já o querosene não, ele é do combustível não renovável, que é uma fonte que ela um dia vai acabar, que é uma fonte da base de petróleo. Então depois do querosene, aí ele vem uma temperatura que chega até 70 graus, ela vem a gasolina. Então a gasolina, ela é um produto que ela é mais fino, né, mais refinado, e a gasolina é assim, ele tem os fatores negativos, que ele é um produto que emite muito monóxido de carbono na natureza, causa grande poluição, mas o objetivo dele no motores de máquinas, de veículos, ele serve também como lubrificante. Então ele é um produto que ele lubrifica, né? E ele tem um fundamento de conservar as peças, né? Então ele é um produto mais refinado. É o produto que mais é utilizado, né, até hoje, e é o que mais causa danos também. Principalmente o óleo diesel. O óleo diesel e a gasolina. Ele mais emite monóxido de carbono.
que são os poluentes do ar. Então aqui a gente observa que eles da gasolina, ele passa de 70 graus Celsius para 40 graus. Então esses 40 graus aí, ele já produz a naftalina, a naftala, né? Então essa naftalina, ela vem a 40 graus de temperatura. Então de 40 graus, ela vai aí chegando até os 20 graus Celsius. Então esses 20 graus ele já não, ele deixa de ser aquele produto mais líquido, né? Mais sólido, e ele vai chegando a um produto gasoso. Então aí a gente já está na categoria do gás, que é um exemplo do GLP, que é o gás de cozinha. Então ele já está no último andar da plataforma de refinaria. Então ele chega a ser produzido através dos 20 graus Celsius. Então aí todos esses produtos aí, a gente deve lembrar que são compostos do carbono. E toda matéria orgânica, quando a gente diz matéria orgânica, são árvores, né? São seres vivos. Toda vegetação e seres vivos, né? Homem, animais e etc., são constituídos por carbonos. Então esses carbonos aí é constituído como matéria orgânica, que são, na divisão da química, isso aí principalmente para o pessoal do primeiro ano. Em química, isso aí é chamado de química orgânica. É diferente da gente estudar a química inorgânica. É feito um exemplo, a água, né? A água, a fórmula química dela, vocês sabem que é H2O. A água ela não contém carbono. Então ali muita gente pensa que a água ela é um composto orgânico que a gente consome, que foi o que a gente aprendeu na escola. Que tudo que a gente consome, que a gente ingere, é um produto orgânico. Mas a água ela é um produto inorgânico. Só existe produto orgânico e é caracterizado como orgânico quando ele constitui o carbono. Então o carbono ele é fundamental para diferenciar esse contexto de estudo. Em alguns casos, né? Em alguns casos, ele pode se tornar inorgânico, né? Na fórmula química, numa mistura, mas em quase todos são compostos orgânicos. Então, os compostos orgânicos principais que são estudados, não diretamente, porque a gente vai ter uma revisão, né? Saber diferenciar esse contexto, são os hidrocarbonetos. Então os hidrocarbonetos, eles são os primeiros compostos orgânicos que a gente estuda para entender que o carbono e as cadeias carbônicas, as ligações carbônicas, ela se diferencia de compostos inorgânicos. Então os hidrocarbonetos são compostos de carbono mais o hidrogênio. Em diferentes formas, ela forma cada produto. Feito um exemplo, o gás metano, o gás etano, o butano, o propeno. Então, todos esses produtos aí, eles são compostos orgânicos. Por quê? Na sua nomenclatura, ela já diz que ela é formada por carbono e hidrogênio. Agora, de acordo com sua forma de ligação, é que vai diferenciar se é uma ligação dupla, uma ligação tripla, pela quantidade também de carbono. Então aqui a gente está tendo um estudo principalmente sobre os combustíveis fósseis, e se você observar direitinho, a gente entende que cada andar dessa plataforma ela tem um produto diferenciado, que são os produtos que, de acordo com a temperatura, como eu já falei, ele vai ficando refinado, né? E ele vai surgindo outros produtos. Então a gente tem aí, ó, só revisando, a gente tem o piche, o asfalto, e depois, que é a forma mais bruta, vem o óleo, né? Os óleos pesados. Então vem depois o óleo lubrificante, que é uma temperatura que está entre 300 e 200 graus Celsius, e gasolina e o querosene.